pessoal, a ideia hoje é rapidamente a gente dar uma passada, a gente já falou daquela da Polar, passar aqui na de hoje os itens e as métricas novas que o Catapult está oferecendo agora para a gente. Tá? Então a primeira delas é o Player Load, tá? Que nada mais é do que a soma das acelerações, tanto no plano frontal quanto no plano lateral e também no plano vertical, contabilizado, e aí aqui em cima não é que seja a soma dessas ações. Na verdade a gente chama de unidade arbitrária, ou seja, eles criam um valor em cima dessas acelerações, somente as de média e alta intensidade, e aí eles atribuem um valor a isso. Para a gente ter uma ideia, também está começando a se familiarizar, um jogo aí mais ou menos vai dar um player load de 1000, 1100, depende muito da dinâmica do jogo. Né? As posições que têm a maior quantidade de player load, principalmente meias, volantes, ou seja, aqueles caras que a todo momento estão justamente acelerando, desacelerando, muita primeira bola, muito salto, acaba que a gente tem essa quantificação. Peraí, Alexandre, não muda não. E quando a métrica não tem uma unidade de medida, não é quilômetro, não é metro por segundo, não é centímetro, a gente chama de uma medida adimensional. É um número e ele não tem associado uma unidade de medida, tá? A gente chama isso de adimensional. A segunda é o IMA. Tá? O IMA ela é muito mais completa do que o Player Load. Por quê? Porque além de contabilizar essas acelerações dos três planos, ela também contabiliza o que essas acelerações devolvem para o corpo do atleta, como se fosse uma análise biomecânica. Né? Então ela tem as acelerações, desacelerações, as assimetrias de carga, a mudança de direção, o comprimento da passada do meu atleta, os impactos, ou seja, se eu estou aqui um contra um, fazendo força para empurrar e sendo empurrado pelo outro lado, além dos saltos. Então é uma métrica mais completa e mesma situação. Aqui a gente faz uma soma das ações de alta intensidade, né? Levando em consideração as ações de média e alta e contabilizamos como esse valor. Tá? Esse é um número que a gente ainda está aprendendo com o tempo, né? Para saber o que é um IMA alto, o que é um IMA baixo. Mas esse 65 foi do jogo contra o Cáceres. Então, mais ou menos o IMA total aí, nesses três planos, em todas essas situações que a gente colocou, vai dar mais ou menos esse valor. E uma coisa bem interessante do ponto de vista prático é que aqui, como se fosse um sentido para onde o meu atleta vai acelerar ou desacelerar, é importante a gente contextualizar que onde tem o triângulo é a maior angulação de mudança de direção ou sentido. Ou seja, se eu venho e mudo para cá, eu vou ter uma sobrecarga. Se eu venho e mudo para cá, vou ter outra sobrecarga. Então, quanto maior a angulação da mudança de direção ou sentido, maior é a sobrecarga. Isso é uma situação interessante que não existia nos outros dispositivos, que nos treinos de bola parada, você vai considerar o treino fraco e, na verdade, o número de ações que o sujeito faz, microações, micromovimentos que ele faz, impactos que ele recebe, tornam o treino completamente diferente, porque você não vai ter as métricas de distância percorrida, de aceleração, desaceleração, mas tem isso aí. E outra aplicação prática do IMA é essa questão que eu falei da mudança de sentido. Então aí já no relatório que o Juninho montou, no relatório de treino, a gente tem lá na parte superior a mudança de sentido, que é quando o cara vai e volta, né? O popular ali frente a frente, pode fazer isso também de frente e costas, mas assim, ele vai para lá e volta para cá. A gente tem isso quantificado até para o lado em que ele está fazendo, ou seja, se ele vai e vem um pouquinho para a esquerda para cá, e quantas que ele vai e vem um pouquinho para a direita para cá. Então, principalmente para físio, né, e para medicina,
importante a gente correlacionar isso, às vezes, com uma termografia assimétrica, né? Correlacionar com um quadro de queixa crônico pós-jogo, e a gente vê, pô, o cara sempre tem essa dor, mas vamos ver, ó, ele faz uma quantidade alta de imã para determinado lado, uma mudança de sentido. E a mudança de direção seria, né, indo reto, muda para o outro lado. Também. Os esforços repetidos, esses aqui também são assim, uma métrica muito importante, a gente começando a aprender. E que ele reflete? Reflete um momento onde 3 esforços de alta intensidade foram feitos num intervalo menor do que 21 segundos. Então, no exemplo abaixo ali, o carinha acelerou no primeiro momento, andou ali no pontiagudo, acelerou mais uma vez e mudou a direção e acelerou de novo, quase voltando todo o caminho que ele fez. Se ele fizer isso em menos de 21 segundos, é contabilizado um esforço repetido, né? Ou high, que é a sigla em inglês. Então, essa métrica é muito importante. E é importante a gente também notar que não é só para essas acelerações lineares. Então, se ele fizer, por exemplo, uma mudança de direção para um lado, acelerar, andar um pouquinho e acelerar de novo, dá a mesma coisa. Ou seja, fez alguma coisa em alta intensidade, mais de 3 vezes, né, mais de 2 vezes, fechando a terceira, em menos de 21 segundos, marcou 1. Curiosamente, o Yuri é um dos jogadores que atinge os maiores números de esforços repetidos em menos de 21 segundos. Assim, aplicação prática. Pô, o cara entrou com 15 minutos. Pô, e aí a gente viu que com 15 minutos o cara estava assim com uma percepção já de afogado. A gente vai ver o esforço repetido do cara, o cara fez 4 ou 5 desses e aí não tem como. É fisiológico, né? Então é uma medida interessante de a gente ver a intensidade naquele tempo que ele fez. E dentro do treino, se a gente pensa que o treino precisa ser de uma menor quantidade total, mas de uma maior intensidade relativa, ou seja, menos mais para o jogo, para capacitar, né, e treinar, a gente precisa ter esses esforços dentro da demanda. No menos 4, que é aceleração curtinha, tem que ter dentro da demanda de aceleração curta. No menos 3, em algum momento, a gente procurar ter, nem que seja no campo aberto, para fazer isso também. E voltar, e de novo, dentro de 21 segundos. Essa aqui ajudou a gente pra caramba, né, que são os sprints acima de 30 km por hora. Então, o que isso reflete? Principalmente um sprint de um limiar mais alto e que o custo desse limiar mais alto para o corpo do atleta é maior, né? Então, para ele sprintar 30 é uma quantidade aí de energia muito alta, principalmente posterior de coxa, né? Acaba que sofre bastante. E também relacionado com a literatura e com o que a gente na prática já faz, o atleta passar um longo tempo sem sprintar a mais de 30 km por hora é ruim para ele, né? Porque ele perde o efeito protetor e só o sprint, na especificidade dele mesmo, é que consegue dar. Tá? E ali embaixo também é interessante, distância em altas velocidades. Então, em verde, é a velocidade entre 20 e 25. Então, dentro de uma alta velocidade, é a mais branda. Em azul, é entre 25 e 30. E em vermelho, acima de 30 km por hora. Então, isso aqui ajuda bastante. Principalmente a gente que quando vai pensar, né, Jorge, o treino, hoje é o treino que vem depois do treino de força. E lá no começo a gente falava, não pode ter alta velocidade. E com o tempo a gente viu que pode ter alta velocidade. O que a gente tem que evitar nesse dia do treino de força é dar azul para frente. Mas essa aqui, a verde, ela não é tão evitável, né? Haja visto que a gente faz o trenó e o trenó dá bastante da verde, né? E nunca ninguém sentiu e na verdade é um treinamento realmente, né? Uma transferência. Então essa informação é muito boa para a gente.
Outro detalhe, isso é importantíssimo. Como se marca o sprint no Catapu é um pouco diferente da Polar. Essa duração, isso aqui é a velocidade do cara ao longo do tempo. A duração para se marcar um sprint no Catapu ela é de 1 segundo. No Polar ela era menor. Então, se o cara no Polar antes só de bater aqui e já começasse a descer, já marcava um sprint, no Catapu não. Ele tem que subir, sustentar um período aí de 1 segundo dentro dessa zona de velocidade e aí descer ou manter. Aí sim, marca. O que isso pode acontecer? E já está acontecendo. Joga o número de sprints para baixo. Mais difícil de ser um sprint. Gasto calórico, que é importante principalmente para a nutrição, né? Uma adaptação do gasto calórico do Polar. Esse aqui utiliza as mesmas métricas, só muda um pouco o cálculo. Agora, medeirinhos aí, né, cara? Tem aquele ali, Medeirinho? Eita, será lenda. Saltos, cada cor em uma altura, então azulzinho abaixo de 20, em amarelo ocre entre 20 e 40 e azul mais claro acima de 40 centímetros. Tá? Na linha em verde, o total dos saltos. Tá? Basicamente é isso. Embaixo a quantidade de quedas, então o goleiro usou o dispositivo atrás. Se está aqui o dispositivo e uma hora está aqui, ele marcou uma queda. Tá? Então, eles ficaram, como é que marca? Tá aqui, ele está aqui, do nada foi para cá, ele deu uma queda. Tá? E o legal é que tem para o lado, né? Tem direita e esquerda, a gente checar as simetrias. Claro que a simetria é aquilo que o primeiro fala, né? Não é toda a simetria que você vai olhar, vai se desesperar e meu Deus do céu, não. Vê o padrão, se sempre teve a simetria, não mexe no padrão, está sintomático. Agora, se você começar a perceber que está batendo essa simetria com alguma queixa, aí a gente abre o olho. Em torno de quedas, então mesma coisa, está aqui, o goleiro caiu, voltou. Se isso for numa velocidade alta, ou seja, caiu, voltou, ele vai marcar. Se for só caiu e levantou, que o goleiro vai cair várias vezes, só que numa intensidade mais baixa, ele não vai marcar. Então, interessa realmente, às vezes, aquele trabalho reativo de cair aqui, já patati, patatá, ele vai saber ali realmente quantas dessas de alta intensidade que ele fez. E também os lados, né? Esquerda e direita. Então, dos goleiros é isso que tem diferente só. Todos os outros, player load, distância percorrida, gasto calórico. Então, assim, gente, o relatório nosso diário de treino ficou muito mais rico, né? Com muito mais informações, uma confiabilidade dos dados muito maior. Né? A taxa de erro do Catapult é muito menor que a taxa de erro do Polar. Relatório de jogo, basicamente o que está no relatório diário, só que o que está nesse jogo mais customizado, né, que a gente fez, mas não muda nada. Só explicando, né, aqui em cima são os valores médios da partida, contabilizando 10 jogadores, então a média de todos, e aqui nas colunas as variáveis e nas linhas dos jogadores. Então, por exemplo, esse jogo do Cacerense, 9.035, 4 sprints de 25, 319 distância em alta, IMA de 65, esforço repetido de 11, player load de 924. Também estamos agora contabilizando temperatura e unidade relativa. Lá embaixo, a total, linha total. Não é possível que está a 31 graus. Que calor. É que tem a diferença, né, do percebido do que realmente está. Né?
Jorge. Você vai fazer aquele quadro comparativo de Jogo a jogo. né? É. Agora está na fase de coletar dados, né? Dos nossos jogadores e para poder fazer o material para ver de onde vai estar no número bom, onde não vai estar. Acho que o principal ganho agora é. Não, o que a gente pensa é isso que você falou, coletar. A gente vai fechar o quarto jogo agora. E com esse quarto jogo a gente já ter um valor médio pelo menos. A gente sabe que a intensidade do estadual é muito mais baixa, mas pelo menos você já começar a usar isso para programar o treino, né? E a gente tem uma noção. Mas eu acho que assim, o principal ganho pra gente foi o que você fez hoje no treino. Tá? Velocidade máxima, essas coisas. Muito mais. Não é que dava aqueles erros, oh meu Deus! Então os caras já. Agora, assim, a informação é. Fidedigno. E a gente aprender a prescrever com os outros, né? Que nem um esforço repetido. A gente achar a própria literatura não tem muita coisa ainda, né? A gente achar padrões, no menos 4 tem que bater tanto. Sim. No menos 3 tem que bater tanto de distância acima de 30. Começar a pegar esse dado para a gente para poder já colocar no estudo. Assim como a fisioterapia também pode buscar identificar quais são as métricas, quais são as medidas ali que efetivamente geram maior repercussão no DM, de que eles se queixam quando tem o quê? Quando acelera, quando desacelera, quando tem imã. Sim, sim. Eu imagino que o imã seja o mais relevante para eles, sem sombra de dúvida. O atleta até ali. Bota no imã, no pleno, tanto faz. Ele só computa junto os 3 fatores, uma aceleração, uma desaceleração, uma mudança para a direita, uma mudança para a esquerda. Não, ele computa os 3 eixos. Não, a cada vez que desacelera ele vai computar. Isso. Ele vai usar esse valor. Só que ele é processado de uma forma com que tudo que seja positivo ou negativo entre. Então, toda aceleração ela é positiva. Se é uma desaceleração, ela se torna negativa. E aí, quando você leva lá ao quadrado, você joga tudo no mesmo bar e Eu contabiliza. pensei que era de um somatório dos 4, somava 1. A cada vez que Sim. No final é isso. Na prática é isso. A cada vez que tivesse um desses, era 1. Esse Isso. 924. Isso. Só que não pense 924 ações. Sim. É 924 unidades arbitrárias. Sim. De média e alta intensidade. Eu tenho uma dúvida também parecida com essa sobre aquela de esforço repetitivo, tá? Porque são 3 ações em 21 segundos, mas ali, esse 11, por exemplo, ela está computando 3 ações de alta intensidade em 21 segundos. Ela não está fazendo a combinação a intensidade que foi esse esforço. É a quantidade desse conjunto de 3 ações a cada 21 segundos. Por exemplo, ele fez um quarto esforço, ele fez uma sequência de 5 esforços, vai contabilizar só uma, isso? Seria uma média móvel. Tá. Fez um, fez outro, fez outro. Vai contar Então, no teu. Se ele continuar, Deu já vai continuar 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, até dar 42. Se dentro do 42 se repetir novamente 3 esforços, marca outro. E esse esforço é na alta intensidade é até o que? 25? Não lembro a banda, mas acredito que é 25. Banda 2, deve ser 25. Depois eu checo. É porque daí meio dúvida é essa, se ela não vai computar de maneira direta o esforço, mas sim o volume. Perfeito. Mas sim o volume. Sim, o volume. Como se fosse um pacote da alta intensidade. Daqui a pouco, 2, 3. Ela vai pontuar as quantidades, não o esforço em si. Porque eu achei que teria um valor igual no IMA, que seria o esforço para fazer essas 3 ações em 21 segundos. Acho que é uma medida boa de intensidade. Quantidade de intensidade. Quantas vezes o cara faz coisas muito intensas no intervalo curto de tempo? Bom, esse cara faz 25. Esse cara faz, provavelmente, né, a gente já pensando assim, provavelmente os grandes caras aí que tem valores altos são extremos.
né? É volante, lateral. Agora quem deve ter baixo? O zagueiro, né? Até mesmo o centroavante ali mais de. Né? E é uma quebra de paradigma, né? Porque a gente está sempre focado em ações que são mais lineares, né? E ali ele conta qualquer mudança de direção. Qualquer ação intermitente E intensa, né? intensa. Intermitente e intensa. E tem Então, essa intensidade, será que é o quê? 25? eu não sei precisar. Eu acho que é 25, 30 e acima de 30. Deus sabe. Eu acho que é. A gente checa depois e passa. Porque ele fazer 3 esforços. Esses números não devem dar números altos. Acima de 25, 20 segundos. Tem que acelerar. Tem que acelerar lá no início. Né? Mas é uma medida muito importante Deve ser na faixa de 20. Na prática. na prática, sabe por quê? Né? Lembra aquela vez do zagueiro que a gente conversou? Você falou, pô, o zagueiro entrou lá em tal jogo, deu 2, 3 piques e machucou. Lembra que a gente conversou? Sim, sim, sim. É isso aí. O cara, pô, dá 2, 3 piques acima de 25. Mas 2 meses que o cara não faz isso. Aquele cara mais alático, né, Jorge? Faz um, Sim. aí espera 3 horas depois para fazer o outro. Eu- Se ele fizer ali. Importantes treinos láticos. Mas eu- O Jorge foi até um jogo contra Confiança, Guarani e Confiança lá em Aracaju. O zagueiro é o Ronaldo Alves. Ele acaba. Sprinta uma, Jorge. Daqui a pouco, de novo, na terceira que ele precisou voltar. Já meteu a mão no posteriorzão. Aí depois eu até comentei com o Alexandre, falando para os meninos, né? Falaram, Rafa, ele não sprinta no treino, cara. Ele sprintou Aí, 3 levando em pra- sequência. Levando para a prática. A gente Ah. pega no jogo e vê quem faz isso. E durante a semana no treino a gente observa. Porra, o Alan no jogo está fazendo. Mas ele passa a semana toda no treino sem fazer. Que foi a conversa que eu tive com o Yuri, né? Que o Yuri não entendeu, ele achou que eu estava fazendo uma crítica para ele. Para meu azar à noite, ainda teve a conversa do dirigente com Ligou as coisas. ali ligou uma coisa, mas não teve nada a ver uma coisa com outra. Que eu chamei a atenção dele para isso. Isso é importante. Eu acho, Alexandre, que seria bom no pós-jogo a gente dar uma reunida, a gente poder dar uma dissecada no relatório de jogo. Sim, sim. Entendeu? E fazer essas observações para a gente levar para Eu, o treino. então, eu estava pensando, quando ele estava falando sobre essas ações aí, que é o RHE, né? Eu estava lembrando dos exercícios que você faz de ativação antes do treino. Sim. Por exemplo, um cara como o Yuri, talvez fosse interessante ele entre... Um exemplo só, né? Assim, por exemplo, quando você faz lá, ele é o primeiro, ele faz, aí ele vai para o final da fila. Talvez ele fosse um cara para a gente puxar 2 ou 3 vezes no meio do bloco, para ele fazer de novo, já que com ele acontece toda hora no jogo. Sim. Entendeu? Ele não esperar ir até o fim, ele não esperar 10 caras passarem para ele passar de novo, porque no jogo ele faz 3, 4 numa sequência de 21 segundos. Eu gostava muito, agora não, porque com a evolução do futebol, a gente basicamente é força, aquece e entrega. Né? Então acabou aquele negócio de treinamento físico. Sim, de abafar o cara. Exatamente. Eu fazia muito durante a semana. Tinha um dia que a gente fazia o alático, mas tinha também um dia que eu fazia o lático. Os caras botavam aquela perna para inchar, Sim. com pouco tempo de recuperação. E aquilo que a gente conversava, Alexandre. Por exemplo, o circuito de força. É um lático, onde você vai trabalhar com relação a essa situação. Perfeito. Né? E aí, eu discutia muito com um auxiliar que tinha lá no Atlético, o João, porque, porra, Jorginho, será que não é melhor fazer um tempo menor para eles recuperarem, para o gesto ser melhor? Aí vem aquela situação, pô, mas eu quero trabalhar ele abafado. Perfeito. No jogo você não vai poder negociar com o cara. Vem, espera um pouquinho, daqui a pouco tu vem. Isso, exatamente. Hã? Uma coisa que eu acho que eu não concordo, e vejo até hoje, você fazer uma atividade mais curta, dar uma recuperação grande para o Sim. cara recuperar, Aham. para não perder o gesto técnico. Só acontece se a bola sair. Exatamente. Porra, no jogo os caras vão. É o tal da perna pesada. Exato. Entendeu? Pô, o cara tem que trabalhar com a perna pesada. Ele não Concordo pode trabalhar 100%. com a perna leve,
como a gente está ouvindo aqui direto. Eu não concordo com relação a isso. Eu concordo 100% Entendeu? contigo. E aí eu já conversei várias vezes contigo, a gente, porra, mas eu não quero o gesto ali, eu quero ele trabalhar abafado. Eu quero que ele crie O jogo situações, pode proporcionar isso. exatamente, que o organismo dele se adapte à acidose. E dentro daquela acidose ele vai pegar aquele lactato e transformar em energia. Né? Perfeito. Então eu acho que isso aí está faltando muito hoje. Concordo. Indo de encontro com o que você falou, eu acho que o dia que mais combina isso, tem pré-temporada, que já acabou, né? Sim. E a gente vai ter um monte de semana aí a ver. Não, pode deixar, tá tranquilo. Eu acho que o menos 4 é o dia pra gente Pois pensar é. nisso. Pronto. Pois é, o negócio é você ter a oportunidade, né, de trabalhar isso e passar esse entendimento E para o aí? treinador. Pensando, né, agora, fugindo, viajando, dentro do menos 4, talvez a gente criar, por exemplo, a estação dos zagueiros, a estação do... Pode ser o mesmo movimento, a mesma coisa, mas com ritmos de acordo com a demanda deles. É uma boa ideia. Entendeu? Então, É uma boa o zagueiro, ideia. moçada, vocês têm que fazer 4 dessas. O volante tem que fazer 6. Por quê? Porque o teu metro por minuto é 20% a mais que O teu RHE pede isso. E todos acima do jogo. É, Ou seja, eu treino todos. para sobrar. Pra sobrar. Né? Uma ideia legal. É, um brainstorm bacana. Aqui a gente já tirou um monte de ideiazinha que a gente pode O tocar. Ali, na verdade, o Miro comentou que a Físio poderia usar o relatório da transição. Eu estou dando uma estudada um pouco maior e até o da transição a gente vai mudar, vai adaptar o relatório. Que, por exemplo, o Yuri, lembra ali quando a gente discutiu que o Yuri, quando retornou daquela lesão da posterior, ele mudava de direção muito mais para um lado do que para o outro, e provavelmente por insegurança. E depois dos outros treinos a gente viu que isso equilibrou. Então são detalhezinhos que, lógico, a ferramenta proporciona muita coisa interessante. Então acho que depois junto, nós lá, conseguimos adaptar o relatório de acordo com essas métricas. Bacana. E dentro do RTP, né? O que o Juninho colocando, a gente fazer a progressão, principalmente ali das altas velocidades. Aqui, né? Por exemplo, o atleta, na primeira semana de RTP, o cara de uma lesão moderada, é buscar essa zona verde, né? Na segunda semana buscar azul, né? Ou na metade da primeira verde, depois da metade já azul, no meio da outra já vermelha. Trabalhar com essa, como é que o Miro fala? Filigrana. Nossa, de você evoluir, tipo, meu, cara lesão de posterior, grau 2. Ele não passa, ele não vai pra bola enquanto ele não bater, o que ele fez ali. Não risco de voltar é grande. E não é bater uma vez só, né? É bater, Não tem uma média. Exato. E o dos goleiros, Medeiros, a gente tá estudando que ele tem a pré-queda, a velocidade que ele atingiu antes de fazer a queda, durante a queda e pós-queda. Então essa talvez vai uma métrica que vai agregar um pouquinho mais a não fora de retorno de queda, enfim, que já tem no relatório. Ah, eu tenho. Agora, nós conversando aquele dia, né? Eu quero ter uma prévia comigo, o dia que eles ficarem só comigo. Para mim, ter uma base melhor, porque do meu treino com o treino junto com o grupo, tem uma variação muito grande de um para o outro. Então, eu quero ter esse entendimento o dia que eles estiverem só comigo mesmo ali, para mim ter um estudo para depois juntar os dois. Vai ter que dividir. O que a gente vai fazer é dividir, né? O trabalho seu e do Silvio, o trabalho do treinador e o trabalho total. Porque às vezes, né, viajando, às vezes você está entrando num metabolismo antes e ele está depois entrando em outro e Aí começa a virar bagunça. Concorrente. Pode até ser concorrente. E a gente vai ter os padrões, ó, no menos 3 do treinador, o goleiro é de boa. No menos 4 é pegado, porque ele quer usar nos golzinhos e pula mais que perereca. No menos 1, finalização pra caramba, também. A gente essas coisas Para manter essa base. Olha, a gente se tivesse o catapultante naquela
aquela período que o Alan se machucou, que a gente foi ver, ele fez todos os dados acima do que ele estava acostumado a fazer, né? E aí teve aquele questionamento, mas por que ele machucou? Por que ele machucou? E aí ele, dentro da nossa limitação do polar, já deu para ver que ele dobrou todas as métricas que ele estava acostumado a fazer. Que foi o caso do Walter também. Que o Walter fez muito mais reposição com o Antônio, quando o Walter se machucou. O Walter fez reposição de bola e passes longos, inclusive para entregar a bola do meio de campo para frente, que ele não fazia. Não fazia, é verdade. Fechou, pessoal. Mais alguma coisa? Mas foi bom, eu acho que a gente podia só, depois dos jogos, sentar ali e dar uma discutida. Que aí é bom que você também vai familiarizando mais ainda com... E os guias aquisitivos, né, Jorge? Pensando em... E aí já preparar, já guias ver... aquisitivos, gente. Exatamente. Poder Sentar, trabalhar olhar com um relação a pouquinho, isso. fazer um negócio. Isso. Certo, top. Fechou. Show de bola. Parabéns aí. Bom,